Glória a Deus. Números capítulo 26, irmãos. Quero ler o capítulo 26 e o capítulo 27, para a gente ter um pouco de entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Deus já falou conosco nesta noite, por intermédio da vida do seu servo, uma palavra poderosa. Eu também gosto dessa palavra. Aleluia. E quem vive na necessidade não aceita viver o propósito, né? Porque está com a sua âncora firmada na necessidade, mas quem está firmado no propósito, ele ultrapassa a necessidade e usufrui daquilo que Deus preparou para ele, que é o propósito. Aleluia. Números capítulo de número 26, versículo 33. Aleluia. É o quarto livro da Bíblia, muito fácil de encontrar porque está no começo da Bíblia Sagrada. Números capítulo de número 26, irmãos, verso 33, vamos adiantar, que diz assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Só o 33. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha senão, e o nome das filhas são de Zelofeade foram Magla, Noa, Ogla, Milca. Nós estamos no capítulo 26, vamos passar para o 27, irmãos. Aleluia. Versículo 1. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas: Magla, Noa, Ogla, Milca. E puseram-se diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregara contra o Senhor, na congregação de Cora, mas morreu no seu próprio pecado e não teve. Porque se tiraria o nome do nosso pai, o nome de nosso pai do meio da sua, porquanto não teve. Dai-nos possessão entre os irmãos de vosso. Só o versículo 5 e 6 para nós encerrarmos. E Moisés levou a sua causa perante Senhor. E o Senhor falou. Até aqui está bom demais. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede. Vou liberar um fundo musical aqui, a gente meditar nesses 6 capítulos. Queridos irmãos, vou resumir bem ligeiro para nós entender o texto. Esse texto que nós acabamos de ler é difícil de ser compreendido. Porque o Velho Testamento é difícil de ser compreendido? É porque quem sustenta o Velho Testamento são 613 leis. Dentre essas leis, há os 10 mandamentos. Então já não são só 613 leis. Porque as leis quem dá é Moisés, os mandamentos quem dá é Deus. E o que acontece? É que este texto bíblico inicia lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, quando Nimrod, ele se torna grande diante de todo o povo da terra. Nimrod se torna um guerreiro, e como um guerreiro ele governa a terra. Dentro deste período que Nimrod está sobre a terra, é no período chamado governo humano, onde os homens grandes governavam a terra. E como eles governavam a terra, o povo temia a sua autoridade. E dentro deste período, quando Deus confunde a mente do homem, lá no capítulo 10 do livro do Gênesis, inicia o capítulo 11. Após a confusão da mente humana, o povo se divide e agora tornam-se nações ou povos. E dentre esses povos se levantam as suas etnias. E nessa etnia, o texto nos conta que eles trazem no seu coração a variação dos seus deuses. É interessante que em Gênesis capítulo 11, conta o texto bíblico. Nós formos descorrer o capítulo 11 do livro de Gênesis. Existia um homem chamado Tera. Tera era pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Ara. Ele morava em Mesopotâmia dos Rios, que hoje atualmente é a Babilônia, que agora chama-se Iraque, mas naquela época era chamado Mesopotâmia entre os rios.
entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e no meio ficava a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia tinha 4 cidades: Ururuk, Nippur e Lagash, uma